Bem-vindos a mais um Cultura aí, o seu programa de arte e cultura da TV Tech. Olha, no dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro. Essa data foi escolhida para homenagear dois grandes escritores, o Miguel de Cervantes, que faleceu no dia 22 de abril de 1616, e o William Shakespeare, que faleceu no dia 23 de abril de 1616 também. Por isso, o nosso cenário de hoje é a Biblioteca Municipal Nelson Fucci, aqui em Jundiaí. Se você não conhece, venha visitar, é um espaço muito bonito aqui da cidade. No programa de hoje, eu vou falar, claro, sobre literatura e literatura jundiaense, um livro que resgata as memórias da cidade. Tem também uma matéria sobre o prêmio de humor criado pelo Fábio Porchat e ainda uma viagem pelo interior da Catedral de Notre-Dame, em Paris, de uma maneira que talvez você nunca tenha visto. Tá começando mais um Cultura aí. Imagina poder participar da construção da Catedral de Notre-Dame em Paris. Tô falando você. Você vai estar lá pessoalmente vendo a construção, como tudo começou. Pois esse é o tema de uma exposição que está rolando em São Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você, é uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Notre Dame, and the doors closed again on all the sufferers. Da onde surge a ideia de trazer para São Paulo um espaço que mostra e que conta um pouco da história da Notre Dame? A gente criou esse espaço dedicado a experiências culturais em realidade virtual. Tem Notre Dame e tem outras experiências também. Tem uma noite com os impressionistas, que recria a história do movimento dos pintores impressionistas. Tem Mundos Desaparecidos, sobre a história da vida da Terra. E também uma experiência sobre Quéops, no Egito. O que a gente quer fazer com esse espaço cultural? É democratizar o patrimônio e a cultura de uma maneira lúdica, mas também muito pedagógica, didática e séria. Porque tem muita diversão com tudo que é games e né, muita coisa legal, de pura diversão. Beleza. Mas nós fazemos questão de ligar cultura e tecnologia e dar acesso à cultura, a patrimônio, a história, através dessas novas tecnologias. O que é que o visitante vai poder experienciar aqui dentro? Então, é uma caminhada de 45 minutos, a pessoa chega, veste óculos de realidade virtual de última geração e ela caminha durante 45 minutos, viaja no tempo, na história, num espaço. Então, é uma experiência sensorial muito forte e eu acho que é inédito aqui no Brasil, porque tem várias experiências de realidade virtual com as pessoas sentadas. Nós estamos com uma viagem, é uma expedição, a gente chama expedição. A pessoa caminha e atravessa o tempo, a história, o espaço. Júlio, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. É inexplicável. Inexplicável. Só você vindo para ver e sentir que está dentro da Notre Dame. Aliás, dentro, em cima, embaixo. É maravilhoso. Eu acho que eu nunca tinha vivido uma experiência igual essa virtual. Nunca na minha vida. Olha só, a irmã Aparecida estava fazendo parte da tecnologia aqui da exposição. O que é que você achou, irmã? Eu vi você de óculos ali, observando, vendo
o momento virtual da catedral. O que é que você achou? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência espetacular. Né? A gente, ao mesmo tempo que a gente sabia que não estava naquela realidade, se sentia ali, como se estivesse presente. Foi muito bom, muito profundo e bastante enriquecedor também, né? Uma experiência que, não sei, a gente não faz ideia. Não tropeçou em ninguém, irmã? Não, várias pessoas tropeçaram em mim, mas eu não tropecei em ninguém. A Tuna do EC fez a experiência também, né, Tuna? Vivenciou esse momento Paris, esse momento França, né? Então, eu vou confessar uma coisa a você, Márcio Miguel. Eu vivenciei as 4 experiências. Uma noite com os impressionistas, a pirâmide de Kéops, sendo que eu fui para o Egito e fui na pirâmide de Kéops, extraordinário. Mundos Esquecidos, que tem os dinossauros, os anfíbios e Notre-Dame de Paris. É emocionante. Eu te confesso que eu tinha um pouco de dúvidas sobre realidade virtual. A gente tem muito preconceito. O que é realidade virtual? Você põe uns óculos, você vai ver umas coisas em 3D. Pra onde que você vai, né? Mas eu sou do audiovisual, sou do teatro, eu sou da arte, eu sou da magia, da fantasia. É extraordinário porque a gente realmente vivencia em loco o que está acontecendo. A arquitetura de Notre-Dame de Paris, o incêndio, a reconstrução, os andaimes, você sobe, você desce. É uma experiência absolutamente sensorial e visceral. Você realmente se entrega. E eu acho que a arte é isso, você se entrega, você embarca. A arte levanta a alma, realmente. E nós tentamos contribuir para que as pessoas tenham essas sensações e realmente vivenciam o que é a beleza neste mundo. More than 8 centuries of faith and history fell victim to the flames. On the 15th of April 2019, life left Notre Dame and the doors closed again on all the sufferers. Para reavivar a memória dos jundiaenses e não jundiaenses também, acaba de sair o Terra Querida, Encantos e Memórias Imortais. E quem fez a curadoria desse livro foi o Márcio Martelli e também o Zé Felício de Cesare. Meu querido, muito obrigado de você conversar com a gente do Cultura aí para contar um pouquinho da história. Aliás, eu tenho que começar essa entrevista pedindo 1000 desculpas para você, porque você me convidou para fazer parte desse livro, contando uma história de Jundiaí também, e eu fui te enrolando e acabei não mandando. Mas prometo que na próxima edição, no segundo livro, eu vou participar. Então você me desculpa, já que fica um pedido público de desculpas aqui. Não, beleza, a gente vai aceitar as desculpas só dessa vez, só essa vez, porque ficou um trabalho super bacana mesmo, assim. Quando a gente pensou o projeto, e a gente já tinha visto alguns trabalhos sobre Jundiaí, sempre nessa perspectiva muito histórica, né? Aquela coisa bem pontual, assim, memorialistas, mas que não deixam de ser trabalhos muito importantes. Mas a gente queria buscar um pouquinho de Jundiaí das pessoas, o que as pessoas achavam, o que as pessoas viveram. E isso é tão complicado, porque a gente tem que tentar descobrir ali se a pessoa realmente ela tá falando o que ela acha, ou se ela queria falar alguma coisa que nós acharíamos que deveria ser falada. Então a gente tentou deixar que as pessoas tivessem a maior liberdade possível. Então a gente tem histórias de família, a gente tem histórias da cidade, tem pessoas falando sobre a gravação do hino de Jundiaí com o Aguinaldo Raiol, tem pessoas falando sobre a igreja, a igrejinha que foi reformada ali no Gordadouro. Então são histórias assim que você circula uma cidade que você nem imagina. Mas foi um projeto que a gente foi contemplado pela Léo Aldir Blanc, então a gente precisa agradecer a Prefeitura, a Unidade de Cultura, o Ministério da Cultura, o Governo Federal, porque é um dinheiro que volta para a população. Então esse livro a gente tem ainda, foi muito bacana, ficou muito bonito de poder fazer e ele é distribuição gratuita. Eu queria saber como é que vocês escolheram as pessoas que escreveram, os autores, os escritores. A gente fez um chamamento, a gente fez nas redes sociais, alguns jornais da cidade, que eu preciso agradecer assim, imensamente pela colaboração, a cultura também, né, as redes sociais
da Unidade de Gestão e Cultura de Jundiaí, que fizeram essa divulgação. Então a gente teve isso no Jornal de Jundiaí, no Tribuna, Folha Jundiaiense, no Jornal da Cidade. Vários meios de comunicação fizeram essa divulgação junto da gente. A gente estabeleceu alguns critérios para que as pessoas pudessem falar da cidade, trazer as suas memórias, né? Então a gente focou em textos que pudessem enaltecer essa memória da cidade, também fazer alguma crítica, caso fosse pertinente, mas sempre de uma maneira em que a pessoa tivesse total liberdade de trazer aqueles textos que ela tivesse maior interesse. Então, todo mundo que tivesse curiosidade ou tivesse vontade de participar, enviaria os textos pelo e-mail que a gente disponibilizou e a gente faria essa curadoria, essa análise, assim também como as fotos. Foram muito interessantes porque a gente tem, falando seja da periferia da cidade, ou seja, falando do centro dela, seja falando de 70, 80 anos atrás, ou falando da semana passada, antes do lançamento do livro. Eu vi aqui tem uns nomes bem bacanas, tem o Serione, o Edu Serione, que é um querido, a Júlia Raiman, né? Deixa eu ver, tem Cristiano Lopes, deixa eu ver, Ilana Mendonça também, tem nomes, né? A Mariusa Petroni tá aqui também. Essa que você falou da música do hino Jundiaí do Agnaldo Raiol foi a Elza, né? Foi a Elza. A Elza Francisca, ela trouxe essa curiosidade, né? Um pouquinho de história e essa curiosidade. Fala sobre o hino de Jundiaí e a gravação com o Agnaldo Raiol. Para você, pessoalmente, qual história foi a mais surpreendente? O que é que você falou, nossa, eu jamais imaginei que fosse isso? Como formação, assim, eu sou historiador, então eu curto muito daquilo que as pessoas falam de si mesmas, né? Alguns resgates. E é legal, por exemplo, da dona Terezinha Ferigato. Ela traz fotos de um diário, ela traz fotos de onde o pai trabalhava. Então, quando a gente vai olhar no livro, a gente pensa e fala assim, nossa, olha que interessante, eles foram passear, por exemplo, perto do que era a antiga escola, né, que hoje é a Pinacoteca. Então tem uma foto no livro que ela coloca. Zé, só pra gente encerrar, a gente falou que é gratuito, né, o livro é gratuito, onde é que as pessoas podem encontrar? Pode entrar em contato comigo, com o Márcio Martelli, pelas redes sociais, né, @José Felício Ribeiro de César, ou @Márcio Martelli. Então, por ali, entre em contato com a gente. Enquanto a gente ainda tiver exemplares disponíveis, a gente vai continuar fazendo a distribuição. Muitíssimo obrigado, que seja um sucesso. Tenho certeza, na verdade já é um sucesso, porque resgatar a história da nossa cidade já é algo muito importante para todo mundo e que a gente não deve parar de fazer isso, né? Agora a gente fez um Descubra Jundiaí, comecei a fazer com o professor Maurício Ferreira, andando pela Rua Barão de Jundiaí, a gente gravou um na Rua do Rosário e são tantas histórias que precisam ser contadas e a gente não pode parar de fazer isso. A gente tem que continuar vivendo e deixando viva essas histórias de Jundiaí. Muitíssimo obrigado e que bom que vocês fizeram. Eu prometo, tô aqui ó, gravado, agora tá gravado. Vou participar do próximo livro. Perfeito, a gente fica aguardando e tenho certeza que você vai participar agora, porque tá todo mundo vendo que você falou que vai participar, então. Não tem nem como fugir. Agora você não vai escapar, agora você vai participar. Obrigado, valeu, viu? Eu que agradeço, obrigado e tudo de bom pra vocês. Espero que o programa continue muitos e muitos anos. Eu quero assistir muito Cultura aí ainda. Desde 2017, o Prêmio do Humor, criado pelo ator e comediante Fábio Porchat, celebra os espetáculos de comédia brasileiros. Eu conversei com o diretor de criação, Marcos Guimarães, que conta um pouquinho dos bastidores dessa premiação. Hoje é dia de celebrar a alegria, então vamos começar porque o Prêmio do Humor chegou. Marcos Guimarães, você é o responsável pelo universo visual da premiação do Prêmio do Humor, que foi uma criação do Porchat. Como é que você entrou nessa premiação? Como é que vocês conversaram para começar a criar a forma desse prêmio? Eu comecei o trabalho com o Fábio Porchat em 2015. A gente tinha outros projetos que eu acabava começando, né? Projetos dele, pessoal, da carreira. E aí eu fui convidado em 2015 para fazer, primeiramente, a identidade visual do prêmio, né? Porque estava naquela fase de planejamento, de criação. E aí eles me convidaram para criar primeiro a identidade visual e depois, mais à frente, pensar todo o universo visual do prêmio, a cenografia, conteúdo de vídeo, né? Aliás, 2017 tem uma história muito bonita que é a história do Lúcio Mauro, né? Porque o Lúcio Mauro já estava doente e o Porchat foi até a casa dele para entregar o prêmio, não foi no palco. Exatamente. O Lúcio Mauro estava bem doente na época, assim.
E, sabe, eu queria muito homenageá-lo, né? E ele é um admirador do trabalho do Lúcio Mauro. Ele chama o Lúcio Mauro de Senhor do Tempo, né? Que ele tem tempo de comédia perfeito. Então, o Fábio sempre foi um admirador do trabalho dele como pessoa. Então ele fez questão de, no primeiro prêmio, homenagear o Lúcio Mauro. Ô Marcos, como é que é a sua maneira de trabalhar com o Porchat? Porque o Porchat é um cara 24 horas, né? Ele é criativo, tá sempre ali. Você também é um cara super criativo, sempre pensando, fazendo seus trabalhos. Como é que a cabeça dos dois se juntam para trabalhar? Gosto muito de trabalhar com o Fábio, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Então, isso facilita o trabalho de qualquer profissional. É muito mais difícil quando um cliente, uma pessoa te pede um projeto, te pede um trabalho, que ela não tem certeza do que ela quer fazer. E ao contrário do Fábio, ele tinha muita certeza, ele tinha a visão já do que ele queria alcançar. Então eu entrei com as ideias, né, de como tangibilizar isso que ele queria. Então, ele sabendo, sendo muito objetivo, então as coisas se resolvem muito rápido, e é assim até hoje. Todas as premiações que a gente conhece são premiações muito sóbrias, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, tipo o Oscar, por exemplo, né? O Globo de Ouro. Como é que você vai para esse prêmio do humor para criar em cima, para transformar em algo que seja mais leve, mais com a cara de premiação de humor? O prêmio do humor, como ele é um prêmio que só homenageia comédia, espetáculos de comédia, profissionais desse setor, é mais fácil, você fica mais livre para criar, né? Você consegue, as pessoas compram as ideias mais fáceis, no sentido de, mesmo que seja uma ideia mais disruptiva, o público gosta muito e abraça muito isso, né? O ano que vem vai ser mais fácil porque são 10 anos de prêmio, 2017, vai fazer 10 anos ano que vem. Então tá fácil porque a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Vai trazer elementos do humor, tanto de cenografia, quanto de ideias, quanto de temas, né? A gente vai rebuscar isso para trazer agora uma nova roupagem, sim, destacando esses elementos que foram ícones assim, durante esse processo. Marcos, agradeço você ter disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho do Prêmio do Humor, que é super importante, né? Que bom que a gente tem vocês trabalhando para que o humor seja reconhecido sempre. A gente sabe como é tão difícil, né? Como é difícil premiar um humorista que tem um trabalho tão difícil, tão delicado para chegar às pessoas, mas que bom que vocês estão trabalhando nisso. A gente agradece o espaço que lota teatro hoje. Não que drama não tem a sua participação e a sua importância, obviamente tem. Mas hoje o que lota teatro, que lota cinema, é comédia. E não é valorizado no sentido cultural mesmo. Né? Então isso precisa mudar. Porque fica sempre relegado ao sucesso de público, mas nunca o reconhecimento de um prêmio. Né? Então é isso que o Fábio quis fazer e trazer essa coisa da cultura brasileira, da comédia, também com holofote, né? Isso é muito importante. Este Cultura Aí vai ficando por aqui. Olha, antes de eu ir embora, deixa eu te dar 2 dicas muito legais que estão logo na entrada da Biblioteca Municipal Nelson Fute. A primeira dica é esse espaço aqui com livros para doação. Então você pode pegar esse livro e levar para sua casa. Mas faz uma coisa, traz um livro também, traz para que outra pessoa possa ler esse livro, levar para casa e que ela possa compartilhar também com outras pessoas. A minha segunda dica é esse espaço aqui, esse varal com informações da programação aqui da Biblioteca Municipal Nelson Fute. Então tem de tudo. Aqui tem a programação completa do mês e aqui você vai vendo o que é que vai rolar, quem são as pessoas que vão participar de palestras, de oficinas, enfim, tem tanta coisa boa, tem exposição, olha só, muito bacana. Tem toda a programação aqui, você pode acompanhar então logo na entrada da biblioteca. E eu também quero te dizer que você pode acompanhar essa programação no site da Cultura. Tem toda a programação de Jundiaí por lá, que é o cultura.jundiaí.sp.gov.br. TVTech Jundiaí é o nosso nome nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. Este programa é completo, além de uma playlist só com as matérias. A gente também está no canal 24 da Claro TV. Eu espero você no próximo Cultura Aí. Até lá!